Olá, meus amigos. Vamos falar agora da parte 2, prática da obra, em que nós vamos tratar da preparação do discurso em plenário. E vamos utilizar os subsídios, vamos utilizar a experiência, a sabedoria de um grande orador, que é o Cícero, o antigo orador de Roma, que dividia a preparação do discurso quando você começa a pensar o que você vai dizer em plenário. Porque, ao contrário do que se diz, a inspiração ela não é obra do Espírito Santo. Ela não é pelo fato de você sentar na tribuna que na hora de o juiz te dar a palavra que vai vir a inspiração e você vai saber falar muito bem de maneira persuasiva, mesclando razão e emoção. Não, as coisas não funcionam assim. Você tem que preparar o seu discurso antes, em casa, no momento de você refletir a respeito do processo. O Cícero ele divide nessas 5 etapas de preparação: a invenção, a disposição, a elocução, a memória e a ação, que é o discurso propriamente dito. Então você pega o processo, você lê o processo de frente para trás, de trás para frente, compreende a causa, lê os depoimentos, compara os depoimentos, lê a denúncia, lê a decisão de pronúncia, a decisão que confirmou a pronúncia, a prova técnica, sobretudo a prova técnica, pega os seus livros de medicina legal, de balística, de criminalística, se aprofunda no entendimento da causa. Tem que saber tudo, memorizar, conhecer profundamente todos os elementos probatórios da causa. Conheceu todos os elementos probatórios da causa, aí você começa a pensar como é que vai ser o seu discurso. Quais vão ser as ideias que você vai desenvolver no decorrer desse seu discurso? Porque você é uma ideia à procura de uma voz, e não o contrário, é uma voz à procura de uma ideia. Não vai lá para plenário por simplesmente tagarelar, falar feito um papagaio sem conteúdo, mesclando palavras com palavras. Não, é um discurso com, sobretudo, ideias. E depois você vai vestir essas ideias através das palavras. Mas, em primeiro lugar, as ideias. Vamos pensar qual vai ser a nossa tese em plenário. Essa é a fase da invenção. Quais são as ideias, quais são os argumentos, os nossos contra-argumentos, as possíveis objeções, aquilo que vai ser argumentado pela parte contrária. Essa parte é da invenção, as suas ideias. Depois, a disposição vai ser o elo de ligação entre uma ideia e outra. Como essas ideias vão se encadear, um verdadeiro elo lógico. Depois disso, a elocução. Vamos pegar essas ideias, o encadeamento dessas ideias e vestir em palavras. Vamos dar palavras àquilo que nós vamos proferir em discurso em plenário. Não significa necessariamente você ter que decorar um discurso palavra a palavra, mas pelo menos anotar num papel, se for o caso, ou mentalmente, as palavras-chave, as palavras principais que vão encadear todo o trecho, todo o esqueleto do seu discurso. Quais são as palavras mais importantes que você vai unir todas essas suas ideias? Você precisa estar na cabeça. Depois disso, a memória. Você vai memorizar aquilo que você vai dizer. Não precisa, como eu disse, também ter tudo na memória, necessariamente, porque a memória pode ser falha, mas pelo menos num papel, num esquema de papel, você pode anotar pontos principais que não podem ser esquecidos em plenário, porque pode ser que você tenha um branco lá em plenário, esqueça alguma coisa, e você tendo um roteiro nas mãos, você já sabe quais os pontos que você deve desenvolver em plenário. E por final, a ação, que é o discurso em si. Numa linguagem cinematográfica, seria um roteiro, depois de um roteiro, a memorização do roteiro e a atuação do ator em plenário. Isso tudo o orador tem que fazer, ele tem que pensar antes, inserir as ideias no seu cérebro, encadear essas ideias, argumentos e contra-argumentos, onde ele vai explorar a ação, onde ele vai explorar a razão e a emoção, encadear essas ideias todas, colocar em palavras, pelo menos as palavras principais, as palavras-chave, memorizar qual vai ser a ação em plenário e, finalmente, atuar em plenário.